Eu vou falar do maior obstáculo, dos maiores, né? Os maiores obstáculos que te impede realmente de trabalhar com as histórias, ou melhor, não é nem de trabalhar com as histórias, mas é de fluir com as histórias. Então vamos lá, quais são esses maiores obstáculos que impede você de seguir com o conto, de fazer com que o conto chegue no outro a ponto de movimentar a alma do outro. E o que eu quero dizer com movimentar a alma, né? Uma série de coisas aí nesse movimento, nessa movimentação de alma. É conscientizar, trazer memórias afetivas e ressignificar essas memórias, trazer caminhos de vida, soluções para conflitos internos que às vezes, muitas vezes, o escutador não está nem olhando para aquilo, não está nem trabalhando aquela questão, e um conto pode ajudá-lo a trazer essa memória afetiva e ajudá-lo a trazer um caminho de vida, uma solução. E o maior obstáculo que eu vejo, e esse é o maior de todos, é a sua própria mente. É você mesmo como narradora que fica com questionamentos antes e durante a narração, porque às vezes a gente questiona antes de narrar também. A gente questiona, será que eu devo narrar esse conto? Será que esse conto é o que o escutador precisa? E durante a narração, a gente fica assim, será que eu estou narrando direito? Será que está chegando? Como é que eu posso fazer para narrar melhor? Parece que ele não está gostando. Parece que ele não está entrando na história. E a nossa mente é o nosso maior obstáculo. Que doideira, né? Eu costumo dizer que o conto, a gente aprende a conduzir o conto. Eu aprendi a conduzir o conto. Eu estabeleci uma metodologia para aprender a conduzir o conto e a conduzir o escutador no conto. Por outro lado, durante toda a minha experiência, eu tive que aprender a ser conduzida pela história que eu estou narrando. E aí é que a gente encontra realmente o maior obstáculo. Então, é um trabalho que a gente precisa fazer com a gente, é uma contoterapia que a gente precisa fazer com a gente, narrador, para que a gente se liberte e seja conduzido pela história. Tem um artigo que eu gosto bastante, que fala sobre a experiência. É de Rancière, eu acho. Eu não sei, deixa eu ver aqui. Experiência. Eu sempre tenho ele no meu aqui. Notas sobre a experiência e o saber da experiência. Jorge Larossa. Vocês podem encontrar na internet. Eu gosto muito desse artigo porque ele trata da experiência e desse lugar do saber da experiência. E ele fala que tudo é muito pronto, tudo é muito corrido, a gente não se torna ou não se deixa ser sujeito da experiência. E o que é ser sujeito da experiência? É você ouvir mais lentamente, é você ver mais lentamente, é você falar mais lentamente, é você deixar e permitir que as coisas passem por você, te toquem, te afeta. E como esse mundo que a gente está nessa correria, é tudo muito rápido, é internet, é esse corre nosso, né? Que a gente não vê as coisas direito, a gente não escuta as coisas direito, a gente deixa de ser sujeito da experiência. E deixar de ser sujeito da experiência é deixar que as coisas te afetem, deixar que as coisas te toquem, que as coisas passe por você. E o conto, para você ser uma contadora de histórias que provoque movimento na alma do outro, é necessário nós, contadores de histórias, sermos sujeitos da experiência. Pelo menos da experiência do conto, no momento em que a gente narra. Então, é necessário que a gente abra espaço interno para que o conto, a partir do momento que a gente está narrando, ele também passe por nós, ele também nos afete, nos toque. Se vocês puderem, baixe esse artigo na internet, Nota sobre a experiência, o saber da experiência, de Jorge Larossa, e dá uma lida. Ele é bem curtinho e é uma leitura muito gostosa, e ele faz essa reflexão com a gente. E eu vejo muito isso na hora de contar histórias. Quando a nossa mente fica nesse questionamento antes de narrar a história e durante a narração, a gente não está sendo sujeito da experiência do conto, porque o conto é uma experiência. O conto é uma estrutura narrativa com começo, meio e fim, onde o personagem vivencia uma série de coisas, ele vivencia uma série de experiências, ele sente
uma série de coisas, vários conflitos passam por ele, e como o nosso cérebro não sabe que nós estamos imaginando ou não, nós vivenciamos aquela experiência, como se fosse nós. Se a gente está nesse questionamento, se a gente está, que muita gente chama isso de ego, né? Eu não gosto de chamar isso de ego, porque coitado do ego, o ego leva tudo na conta dele. Mas se a gente está julgando o conto ou julgando o escutador, a gente não se torna sujeito da experiência durante a narração. E, com isso, o escutador também não. E o que eu quero dizer com julgar o conto ou julgar o escutador? Julgar o conto é quando eu fico questionando se ele é próprio para aquele momento e para aquele escutador. Ou eu até confio que ele é próprio, porém, durante a narração, eu fico retirando elementos, retirando acontecimentos, retirando algumas falas, porque eu julgo aquilo imoral, porque eu julgo que aquilo não deveria estar na história. É um julgamento meu. Porque se o conto de tradição oral, que vive há centenas de anos sendo narrado, de geração a geração, e há centenas de anos mesmo, viu, gente? 600, 1000 anos, 2000 anos. Se ele perdura esse tempo todo, é porque ali ele carrega em si uma verdade intrínseca ao ser humano. E aí chega no momento de eu narrar, eu julgo que aquilo não é bom. Eu julgo que a história é muito pesada. Ai, não, ela é muito pesada, ela é muito forte. Ai, não, eu não vou contar história de morte, porque, história de morte, não, credo. Isso é um julgamento meu. Só que o conto vive, tá aí. Então, alguma coisa ele tem para ensinar. A gente precisa também entender que os acontecimentos que o personagem vivencia na história, ele sofre ou uma recompensa ou um castigo. Também não gosto muito dessa palavra, não, tem que trocar essa palavra. Mas é isso, é uma consequência. Ele sofre uma consequência, seja uma consequência positiva ou negativa. E é exatamente essa consequência que a gente aprende alguma coisa. É exatamente com ela que a gente tira uma lição, que a gente tira uma reflexão, ou que mesmo que essa reflexão e essa lição não venha para o nosso consciente, ela vai mexer algo internamente na gente e vai organizar as nossas imagens internas. E por conta desse julgamento, eu retiro do conto a sua maior potência, que é o que eu costumo dizer que a gente tende a romantizar as histórias. Eu romantizo as histórias porque eu julgo que elas não são adequadas, que aquela situação não é adequada. O julgamento que eu faço do escutador é mais ou menos assim: eu estou ouvindo o que ele está me dizendo, ou eu percebo algo, conforme aquilo que ele está me contando, e eu julgo que o escutador precisa daquela história que eu sei narrar. Isso é um julgamento. Quem é a gente para saber o que ele precisa ou não? Pensa numa coisa: se você vai conversar com alguém a respeito de uma situação sua, quem mais sabe dessa situação? Você ou o seu escutador? É você, a história é sua, a vida é sua. Então, quando a gente julga que o escutador precisa daquela história, a gente está impondo para ele uma nova versão ou dizendo a ele por uma imposição de que o que ele pensa ou o que ele faz, depende do que ele está contando para nós, não é o correto. Tem uma outra maneira de se fazer. E existe mesmo. E talvez a gente até tenha razão de que existe uma outra maneira de fazer. Normalmente a gente tem razão. Porque quando a gente está de fora, a gente consegue enxergar melhor, né? A gente não está envolvida emocionalmente, a gente não fica cega. Quando a gente está envolvida emocionalmente, a gente vê apenas uma única versão da história. E quem está de fora consegue ver outras versões da história. E aí eu julgo que ele precisa daquele conto, dizendo que ele está incorreto. E isso é uma forma de imposição, de não sermos sujeitos da experiência, porque Larossa também traz isso. Quando nós estamos nessa posição de opormos, ou impormos, ou pormos algo, nós não estamos sendo sujeitos da experiência. Que para ser sujeitos da experiência é necessário nos expormos. Então, ao narrar uma história, é necessário que estejamos exposto ao conto. Não é expor as minhas dores no conto enquanto eu estiver narrando.
não é expor as minhas histórias, não é expor as minhas questões, não estamos falando disso, porque eu estou entregando um conto para alguém. Eu tenho que me expor ao conto em si. Eu tenho que deixar ele fluir do jeito que ele chega. É uma transformação mesmo. Trabalhar com as histórias e com os contos tradicionais é um processo de transformação, de organização das nossas imagens internas e de quebra de crenças e paradigmas em nós. Não significa que depois de um ano, como eu, por exemplo, estou quase 15 anos contando história, significa que eu sou a maravilha, viu? Já cheguei na perfeição do ser humano. Não, 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 não. Não quer dizer nada disso. Até porque a cada minuto a gente vivencia uma série de experiências que vai ressignificando coisas, né? Nós vamos dando signos a essas experiências. Então, a cada momento, a gente é uma nova pessoa. É diferente, pelo menos, né? Não é uma nova. Mas é diferente de 5 minutos atrás. Temos mais informação, temos mais inputs, temos mais signos para a vida, para as coisas, para as situações. Porém, é um trabalho que a gente faz para narrar as histórias, para conseguirmos nos expormos aos contos que trabalhamos como repertório. Às vezes dá para a gente narrar uma história que a gente escutou ontem, ou que a gente escutou há uma hora, mas dependendo da afetação que o conto te faz, dependendo da quantidade de imagens que ele precisa organizar dentro de você, você não vai conseguir narrar. Não vai, ele vai truncar, você vai ficar preocupado em buscar imagens, tentar lembrar da história, e aí ele não flui, ele vai ficando emperrado. Sabe quando você engata a primeira e o carro sai? É mais ou menos assim que acontece. Então ele precisa fluir. Então é um trabalho que a gente precisa fazer internamente com o conto, deixar ele organizar as nossas imagens internas. E uma pergunta que a gente sempre deve fazer ao conto, né, que eu gosto bastante de pensar assim, é: o que você tem para mim? E o que eu tenho para você? Eu faço essa pergunta à história, ao conto. O que você tem para mim? E o que eu tenho para você? Porque aí eu vou dar tudo, todos os meus recursos, construção de imagens, forma de falar. Eu vou dando tudo o que eu tenho, porque o conto ganha vida comigo, né? Ao narrar, com você. Quando você narra uma história, ela ganha vida. Antes disso, ela não tem vida, ela tá quietinha lá, tá dormindo. Depois, ela vai, conforme você narra, ela ganha vida. Esses julgamentos que nós fazemos, tanto na história quanto do nosso escutador, ou questionamentos que a gente faz quando a gente impõe na história os nossos pontos de vista, as nossas crenças, aquilo que a gente acha que é bom, que não é. Ah, isso aqui é forte, isso não é. Ai, que bonitinho esse conto, que mensagem linda. E aí você romantiza mais ainda na hora de narrar. Todas essas imposições impedem que você se torne sujeito da experiência na narrativa. Ou seja, permita ao conto passar, te afetar, te tocar enquanto narradora. Com isso, o seu escutador também não se torna sujeito da experiência. Isso precisa ficar muito claro. Eu estou tendo muitas respostas de gente que está começando a trabalhar com os contos só com as minhas dicas e estão tendo resultados. E resultados incríveis, as pessoas estão ficando encantadas. E dá mesmo. Só que muita gente vem também conversar comigo sobre: Sandra, cara, narrei um conto e aconteceu isso, isso, isso e isso. É batata. Eu falo: o que você estava pensando, o que você queria, você tinha alguma intenção com o conto? Aí a pessoa fala assim: ai, tinha, eu queria dizer a ela através de uma história, assim, assim, assado. Eu falei: pois é, aí é que o bicho pegou. A coisa deu mal aí. Porque você impõe, você se impõe e utiliza uma história para... Olha que coisa mais camuflada, né? Se a gente parar para olhar friamente, é uma falta de integridade isso. Se você parar para olhar friamente, afastar e falar: opa, vamos analisar esse comportamento. Não é íntegro, porque você utiliza de uma história para camuflar o que você quer realmente dizer. Aí eu prefiro dizer o seguinte:
quando isso acontecer, se cale. Quando eu era mais nova, eu tinha essa coisa da... Não, porque a gente tem que falar mesmo, a gente tem que ser sincera, a gente tem que ser honesta. E muitas vezes a gente está infringindo o espaço do outro. E eu tinha uma amiga, eu tinha uns 15, 16 anos, adolescente, né? Sempre acha que tem razão para tudo, acha que sabe de tudo. E ela dizia para mim, Sandra, você perde a oportunidade de ficar calada. E desde que ela me falou isso fica na minha cabeça. Então, sempre que eu tô com alguém, escutando as histórias, eu lembro da frase dela. Perde a oportunidade de ficar calada, não, fica quieta, fica na sua, porque essa história não é sua, essa mochilinha não é sua, é ela que tem que carregar, e ela dá conta de carregar. Talvez se eu estivesse no lugar dela, eu não daria. Eu sempre faço essa reflexão, sabe? A gente julga sem pensar que se a gente tivesse no contexto que a pessoa está, com as experiências que ela teve, com a educação e a formação enquanto pessoa que ela teve, se você estivesse ali, você faria exatamente igual, porque você seria ela. E se ela está fazendo daquele jeito, é porque ela não consegue fazer de outro. Então você estaria fazendo exatamente igual. E com toda a sua experiência, se você estivesse vivenciando aquilo que ela está vivenciando, talvez você não daria conta. Então, sempre fazer essa reflexão antes de narrar a história. Quando você perceber, ficar sempre atento, quando você perceber que você está utilizando de uma história para dizer ao outro aquilo que você quer dizer, aquilo que você acha que o outro precisa escutar, aquilo que você acha que o outro precisa fazer. Isso é o maior obstáculo que existe para que você trabalhe com os contos para movimentar o outro. A sua mente, quando fica duvidando da história, se questionando por uma questão de insegurança mesmo, e o julgamento que você faz tanto da história quanto do seu escutador. Não há outra possibilidade de você trabalhar com as histórias nesse campo da contoterapia sem que você se torne sujeito da experiência, sem que você se exponha para a narrativa, para o conto, e deixar o conto fluir sem as suas imposições. E aí, o que vai acontecer? Se você está exposta à história, todo o processo neural que ocorre quando nós escutamos uma história, todo o processo, a produção de neurotransmissores, controle de temperatura, controle de batimento cardíaco, quando a gente ouve uma história, 8 áreas do nosso cérebro são ativadas. 8. Então, o nosso cérebro brilha. Quando isso acontece, existe um processo neural chamado neural coupling, onde o teu escutador entra na mesma frequência que o seu cérebro, a mesma. Então, se a gente colocar eletrodos na sua cabeça e eletrodos na cabeça do seu escutador, as áreas que ativam na sua cabeça quando você está narrando, vai ativar na cabeça do seu escutador. Se você não está exposta ao conto, se você está impondo no conto, impondo tudo que você quer impor ali no conto, poucas áreas do seu cérebro serão ativadas. Talvez apenas a área da informação e da linguagem. E isso vai acontecer o quê? O seu escutador vai perceber a sua intenção, porque nós percebemos, isso é um sistema de proteção do nosso cérebro. É como se a gente tivesse uma antena e a gente capta o que está por trás daquilo que o outro está falando. A gente capta a postura interna do outro. A gente reage à postura interna do outro. Então, quando o outro nos conta uma história cheia de intenção, eu vou captar o quê? A intenção do outro. E dentro de mim, de forma inconsciente, como nós temos um sistema de proteção muito bom, muito complexo, o que ele vai fazer? Ele vai reagir, nós vamos reagir à intenção. E com isso, a gente vai se fechar. O conto não vai passar por nós, quando escutadores. O conto ele não vai chegar nem perto. A gente inconscientemente vai falar assim, quem que é ele para estar me falando tudo isso? Quem que ele pensa que ele é? Internamente, é isso que a gente faz. E a gente se protege na hora. E é muito interessante que a gente observa isso na reação física do escutador. Então, o nosso escutador também é um feedback, é o nosso maior feedback. Se a gente está realmente trabalhando com sendo sujeito da experiência ou sendo impositores de crenças, ideologias, achando que o que a gente faz é melhor, é o certo. Você deve estar pensando assim, gente, esse trem é difícil demais.
Né não, né não. É um treino mesmo da gente abrir mão das nossas vontades, dos nossos quereres e das nossas intenções. É um treino. E o próprio conto nos ajuda a fazer isso. A própria história. Porque conforme a gente vai narrando a história para a gente mesmo, escutando a história, e de repente a gente percebe uns pensamentos. Ah, eu narraria de outra forma, não gostei dessa parte, porque dá um negócio, você fala, não gostei dessa parte, aí o que, que o nosso cérebro faz? Ele inventa uma desculpa. Por que você não gostou dessa parte? Ai, por causa disso, disso e disso. Pronto, esse porquê é totalmente mentira, viu? É 100% mentira. A conta afetou um lugar ali, mexeu num lugar muito enraizado, numa memória afetiva muito enraizada. E aí, quando a gente percebe esse pensamento, dá um passo para trás e fala, não, escuta, vamos ver onde que ele mexe aqui. E escuta a história de novo, e de novo, e de novo, e de novo. A contoterapia, ela não é apenas para o nosso escutador, ela é para nós também, enquanto narradores. Ele também faz o trabalho de organizar as nossas imagens internas, de resgatar as nossas memórias afetivas, enquanto narradores. Esse é o maior barato que eu acho, sabe? Agora, uma outra coisa que te impede, né? Que é o maior obstáculo, é o medo de errar, o medo de não ser bom. Eu acho um medo normal, bem normal, porque tudo aquilo que é novo para a gente nos provoca insegurança. Tudo que é novo, né? O que a gente vai fazer de novo, que a gente não sabe fazer e a gente vai aprender, nos provoca insegurança, nos provoca desconforto, porque não sabemos fazer aquilo com tanta habilidade. Mas para ter habilidade é necessário fazer. Então, quando o medo bate, também é uma forma de não nos expor. Então, como é que eu faço para diminuir esse medo? É me conscientizar do meu lugar. Ou seja, vamos pensar aqui numa coisa. Se você que é terapeuta, constelador ou qualquer outra profissão e quer contar histórias para provocar um movimento na alma dos seus clientes, e você tem medo na hora de narrar uma história, pensa no seguinte: eu não sou contadora de histórias, eu não preciso fazer bem feito, eu não preciso ser perfeito. É só se colocar nesse lugar. Isso ajuda bastante. Eu que trabalhei muito tempo, ainda trabalho, né? Eu sou contadora de histórias de espetáculo também. E é um lugar diferente quando eu vou narrar a história para um cliente, quando eu vou usar a contoterapia. Ali eu não estou no lugar da contadora de espetáculo, onde eu preciso fazer, uau, ser, ser incrível, tudo ser grande, falar tudo perfeitinho, não posso errar, o texto tem que ser incrível, tem que ser perfeito, eu tenho que decorar, não tem esse lugar. Então, quando você se coloca nesse lugar e apenas é meio que diminuir mesmo, é sair do pedestal, onde você não pode errar, onde você tem que narrar a história de forma perfeita e, principalmente, onde você tem que afetar o outro. Eu acho que aí é o que mais pega. Quando eu uso da contoterapia, é como se houvesse uma obrigação, não eu, né? Eu tô falando que o medo, ele está nesse lugar. Ou seja, se eu tenho uma ferramenta que é a contoterapia, eu preciso, todas as vezes que eu for narrar uma história, eu preciso afetar o outro. Então, se eu narro uma história, nossa, essa história tem que afetar. Não vai afetar, porque ela está cheia de imposições, ela não está livre de intenção, a intenção de afetar o outro. Então, tem que abrir mão dessa necessidade de afetar o outro com a história. A gente tem que confiar na história. A história por si só, ela vai afetar. Ela não precisa da sua intenção. Ela não precisa das suas imposições. Você não precisa ser perfeito. Você pode errar quando você estiver contando uma história. Você pode esquecer de pedaços quando você estiver contando uma história. Tá tudo bem se isso acontecer. Você pode virar para o seu escutador lá na frente, perceber que esqueceu uma parte importante, que vai fazer sentido lá na frente, você fala, nossa, eu esqueci de te contar uma parte, lá no começo. Sabe aquele momento assim, assim, assado? Então, a personagem faz isso, isso, isso. Você pode voltar, tá tudo bem. Isso não impede o seu escutador de estar projetado na história. E isso não vai impedir o conto de afetar o escutador. Quanto mais você trabalha a história, no método que eu desenvolvi,
é um método que ajuda você a não esquecer, porque além de ser um método de você trabalhar com vetores de força, é um método de memorização. Você faz 2 trabalhos em um só. Você aprende a trabalhar vetores de força e a memorizar as histórias. E memorização, eu falo de transformar a história como uma memória pessoal, uma memória sua, como se fosse uma experiência sua. E se torna uma memória muscular. Quando eu trabalho a história antes, e quanto mais eu narro essa história, menos eu vou esquecer de partes dela. Quanto mais eu narro, mais fluida ela se torna, mais vida ela ganha dentro de mim. A história, gente, é uma semente que é plantada numa terra fértil. Para eu ser uma narradora, eu preciso ser primeiro uma escutadora. Então, essas sementes também são plantadas em mim, na gente. Quantas histórias vocês ouviram eu contar aqui? São sementinhas que foram plantadas em você. Essa sementinha, se todos os dias você pensa nessa história, você repassa algumas imagens na sua cabeça, vai contando ela para você, é como se você estivesse regando essa sementinha. E ela começa a brotar e vai ganhando vida. Quando você narra a história, é quando você pare, é quando a semente desabrocha. Eu gosto muito de usar analogias, né? Porque essas imagens são fortes para a gente. Ou ela é uma semente que encontra uma terra fértil, no qual você precisa regar para que ela brote, cresça e desabroche. E um dia esse conto irá morrer, não é morrer, mas ele irá adormecer dentro de você. Ele não vai estar tão latente, porque ele já organizou as suas imagens internas, então ele vai se tornar apenas um repertório, e todas as vezes que você narra, ele vai ganhar vida de novo, então é como se ele desabrochasse numa única vez. Eu gosto também da analogia que as histórias é como uma gestação. A gente, quando escuta, a gente engravida desse conto, ele bota uma vida dentro de nós, e essa vida vai crescendo, crescendo. O dia que a gente narra é quando a gente pare essa vida, a gente dá ao mundo, entrega ao mundo essa vida, fala vai. E o mais interessante é que mesmo depois de parir, ele não para de crescer. Ele continua crescendo em nós e cresce no mundo, né? Porque quem escuta vai querer narrar, e aí o outro que escuta vai querer narrar. Assim os contos caminham há centenas e milhares de anos, porque algum narrador fecundou o escutador, e o escutador chegou a um momento que se sentiu vontade de parir aquele conto, entregou o conto ao mundo, e aí fecundou outro, e o outro entregou o conto ao mundo, e assim o conto caminhou, ganhando vidas e vidas e vidas a cada ouvido e a cada boca. Então esse medo é natural, porém, se dê o tamanho que você precisa ter ao narrar uma história. É pequenininho mesmo. Então, você pode errar, não precisa ser perfeito, você pode esquecer, basta voltar. Você só precisa abrir espaço dentro de você, se tornar sujeito da experiência daquele conto, deixar que o conto passe, te afete, te toque, você não impor nada na história, não opor nada na história, simplesmente se expor àquela experiência. E para se tornar sujeito da experiência, é necessário ouvir mais devagar, ver mais devagar, falar mais devagar, fazer as coisas mais atentamente, se presentificar, sem estar pensando no que vem depois, quando a gente está narrando uma história, sem pensar qual é a próxima cena, sem pensar qual é a próxima fala, porque é aquele momento que importa. Então você abre espaço, esse é um jeito de se tornar sujeito da experiência. E aí você vai superar esse obstáculo, esse é o jeito de superar esse obstáculo, é se colocar nessa posição de exposição. Como eu disse, não é exposição das suas histórias, exposição das suas dores, não tem nada a ver com isso, é se expor ao conto, e aí você para com os julgamentos, os questionamentos, para de se colocar, de se impor, de colocar suas crenças, de colocar as coisas que você acha certo, ou como o outro deveria ter, na história. Ou seja, você passa a ser íntegro com o conto e com o seu escutador. Você deixa de usar a história para camuflar
o que de fato você quer dizer internamente, o que você gostaria de dizer ao outro. Isso é totalmente fora da integridade, né? Você não está sendo íntegro com você, com o conto e com o outro. Então você para de usar o conto como forma de camuflagem. O conto, ele é o conto, confia nele, não coloca nele as suas crenças, não romantiza a história e narra o conto, entrega a história para o outro. Eu costumo falar muito para minha mãe, na verdade, a gente conversa muito sobre isso, né? E eu falo, nossa, essa questão de ter pena, minha mãe fala muito isso, né? Ah, eu tenho uma pena, eu tenho uma pena, eu tenho uma pena. E aí a pergunta que eu faço para ela é, mãe, se você estivesse num lugar, você daria conta? E ela fala assim, eu acho que não. Eu falo, então não é pena que você tem que ter, é admiração, né? Porque se o outro dá conta, o outro dá conta. A história é do outro. A situação no qual ele está vivenciando, o trauma que ele carrega, a mochilinha que ele carrega com todas as experiências, é dele. E ele dá conta de carregar. Quando a gente se coloca nesse lugar, o conto vai fluindo. E é uma questão de experiência. E para você vivenciar essas experiências, você precisa narrar. Então, narre. Como eu disse, tem gente fazendo isso, usando as minhas dicas e está tendo resultados incríveis, só com dicas, sem fazer o curso, só com as lives que eu falo aqui, que eu fico trazendo conteúdo para vocês, eles já conseguem. Então, narre. E aí depois vem me contar. Beijo grande para vocês. Até amanhã.